Sejam bem-vindos, doutores e doutoras, bacharelas e bacharéis, aplicadores de direito, acadêmicos, senhoras e senhores. Mais uma vez, começamos um podcast Direito Fora de Pauta. O podcast que traz conteúdo jurídico, bate-papo, descontração, sempre tratando de assuntos ligados ao direito de forma ampla, descomplicada, em uma linguagem tranquila e informal. Quem quiser saber um pouco mais a respeito do programa, influências, o porquê da sua criação, o porquê do nome, só ouvir o podcast Pocket. É o número 0 da nossa lista nos canais das plataformas Spotify, iTunes e Deezer. Me apresentando mais uma vez, eu me chamo Fábio Carvalho e estou aqui, como sempre, na companhia de meu amigo, o showman da advocacia e agora designer, roteirista, blogueiro e podcaster, Caio Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, boa noite, ouvintes. Uma palavra hoje resume, viu, meu sentimento, felicidade. Primeiro programa, a gente trazendo um convidado aí mais que especial. Sem dúvidas vai ajudar muito o nosso tema de hoje. Além de estar cansado de só te ouvir, Fábio. Tava precisando de alguém novo no programa, viu? O cara já começa dessa forma comigo e na frente do nosso convidado. Já estamos aqui no terceiro podcast, né? Você ainda tem muito que me aguentar, pode ficar disso, mas temos convidado hoje para amenizar essa situação. E o terceiro componente dessa mesa de resenha hoje é o juiz leigo mais estourado da Bahia, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado. Ele que também é advogado atuante, doutor Pedro Henrique Braga. A casa é sua, meu velho. Diga aí, grande Fábio, tudo beleza? Bom, primeiro um prazer, Fábio, Caião, tá aqui me recebendo. Já soube aí que esse podcast é sucesso total, todas as plataformas digitais aí, bombando, estourado aí. Tô me sentindo artista, velho. Eu também. Tô me sentindo artista, né? Enfim, espero contribuir aí com informações a respeito dessa minha atividade aí como juiz leigo. Enfim, tô aí à disposição Pedro, eu acho que eu vou nesse papo. Eu vou me demitir aqui por causa de sua voz, cara. Ele tem voz de locutor de rádio, velho. Rapaz, é minha segunda profissão quase. Eu acho que se não der certo a advocacia, eu vou dar mais um ano pra advocacia. Se não der certo, eu viro locutor. Mas esse cara narrando um jogo de futebol deve ser algo espetacular, velho. Mas é isso aí. Sim, você me perguntou se eu fui orador da turma, só desculpe o eu fui, rapaz. Eu fui orador da turma. Claro. Claro. Mas é isso aí, galera. Como vocês nos acompanham, certamente já sabem, o tema de hoje é sobre a carreira de conciliadores e juiz leigos e não por acaso trouxemos Pedro aqui. Ele é juiz leigo e consegue, não sei como, ele vai explicar pra gente aqui, conciliar a atividade de juiz leigo com a atividade de advocacia, advogado também estourado, conceituadíssimo, e é um tema que foi cuidadosamente escolhido em razão do vencimento do último concurso. Hoje parece que já existe até uma defasagem de juiz leigos e conciliadores do juizado, parece que o pessoal tá saindo, não tá tendo reposição. É porque não pode mais chamar, já que o concurso de 2015 já foi vencido, né? Então, por conta disso a gente escolheu esse tema aí pra fazer esse podcast, né? E abre parênteses, Fábio, esse é só o primeiro cargo que a gente tá trazendo, né? A primeira função. Nossa ideia é pra você, concurseiro, que ouve a gente trazer outras funções, outros cargos que sejam de interesse de vocês. A gente quer trazer um defensor público, a gente quer trazer um procurador, a gente quer trazer um juiz, a gente quer trazer um outro advogado também. Para você que está saindo da faculdade ou que está pensando em entrar na carreira pública, você sabe como é que funciona cada cargo desse para poder tomar a melhor decisão para você. É o mais engraçado que no nosso escopo inicial a gente não tinha o concurseiro como público-alvo, né? Mas aí, ao tempo que a gente foi lançando, viu que muita gente que seguia até o nome dos aplicativos estudava para o concurso, mas não sabia o que é que aquela função que ele estava estudando realmente desempenhava, porque o dia a dia é muito diferente da teoria, né, do que você lê. Mas é uma tendência, né, Caião? Você vê, na minha turma de faculdade, se formaram 200 alunos. Certo. 7 anos depois, eu consigo contar, assim, 20, 30 advogando. Assim, os demais, desde aquela época... O foco hoje é o concurso público. É concurso público. Mas então, interrompendo, né, a conversa paralela aqui, eu quero começar a temática, mas eu digo, né, que a escolha do tema não foi por acaso. A gente lançou o Instagram e logo quando lançou o Instagram, os nossos primeiros seguidores eram concursos, né, era o concurso Delta, o pessoal aí que acompanha o trabalho desenvolvido pelo pessoal que faz apostilas online. Não por acaso, a gente escolheu esse tema aí, já venceu o último concurso, parece estar na iminência da realização de novo concurso para ingresso nessa carreira aí de juiz leigo e conciliador. Acredito que já tem até banca examinadora, correto, Caio? Tem? Foi sim. Era o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, a SEBRASP. A autorização, se eu não me engano, saiu em junho desse ano. Na verdade, saiu no edital a dispensa de licitação, né? E foi indicada a SEBRASP para realizar o concurso. Até agora não tem previsão, né? Não. Por hora não. Assim, a gente tá na expectativa do Tribunal de Justiça soltar o edital, mas os últimos prazos que foram divulgados, pelo menos ali o que circulou no tribunal, não se confirmou ainda. Então... Agora eu vou te falar, esse é um concurso que talvez seja a menina dos olhos aí de muitos advogados, muitos militantes, do recém-formado, talvez na
advocacia, ou até do concurseiro, né? Aquele de carteirinha, porque muitos acham que é um concurso, inclusive, que serve de trampolim para concursos maiores, ou outros acham que seja uma complementação de renda, e alguns acham que por ter uma rotina de trabalho, um salário que é bacana, e a gente vai te apertar sobre isso, a gente vai te perguntar sobre isso aí, é um concurso que realmente tem grande relevância, né? A gente vai falar aqui do trabalho, vai falar da parte boa, vai falar da parte ruim, da remuneração, como eu disse, mas vamos deixar também a pauta à deriva, né? Por isso que é direito sem pauta. Sem pauta, né? Fora de pauta, né? Como chama o nome do programa. Mas a gente vai apertar você, Pedro, para que todos os bastidores também do mundo aí, dessa juiz leigo, que a gente é doido para saber, a gente nunca teve curiosidade de perguntar pro juiz leigo, viu? Beleza, devagar, mas... Bom, então para iniciar nossas atividades de hoje, eu gostaria de falar primeiro a remuneração. Não vou perguntar, Pedro, sobre isso não, porque isso a gente já pescou aqui do último edital. Só para ter noção, né, a carreira de conciliador, que, salvo engano, o Pedro vai falar pra gente aqui, não precisa ser bacharel em direito, então a gente já tá falando aqui para um público, inclusive, que não é advogado, né? Isso não Isso, precisa... exatamente. O conciliador, ele não precisa ser bacharel em direito, e o teto da remuneração, segundo o último edital, é de R$ 3.091,26, correto? Foi isso na última edição. E para juiz leigo, aí sim, necessita ser bacharel em direito, já você vai falar a diferença pra gente aí, né? Você que tá na área, militando nessa área aí. O salário de juiz leigo hoje não ultrapassa o valor de R$ 8.558,52. Não ultrapassa mesmo, Pedro? Não ultrapassa mesmo. Inclusive, se os colegas juiz leigos sabem disso, que se produzir mais do que esse teto, fica de graça pro tribunal. Ele fica travando ali. Exatamente. Mas é isso, a jornada de trabalho também é um grande atrativo, né? Além do salário, porque é uma jornada de trabalho, segundo o edital, de 30 horas semanais. Então, consideramos uma jornada adequada, né, para inclusive você conciliar com outras atividades, é isso que a gente vai te perguntar aqui. Então, esse concurso de juiz leigo e conciliador, ele realmente vem gerando interesse em diversas classes jurídicas, né, tanto advogados como recém-formados e outros concurseiros aí, e também para quem não é da área jurídica, né, no caso de conciliação, e temos muito bons conciliadores, inclusive, que não são da área jurídica, por incrível que pareça, são excelentes profissionais. Pedro falou, se eu não me engano, que o psicólogo pode, a pessoa formada em psicologia, área, o que é interessantíssimo, né? Eu acho que no edital passado havia uma limitação a respeito das profissões, mas eu estou quase certo que não era privativo para o profissional do direito, não. Mas é isso, vamos parar de enrolação, né? Vamos começar a fazer as honras das casas aí, Caião, com ele. Apresente direito nosso entrevistado. Aliás, Caião, ao invés de passar a falar, eu pedi que ele próprio se apresente. Como é que ele chegou nessa carreira de juiz leigo? Ele vai contar um pouquinho pra gente como foi que ele passou a ser juiz leigo. Eu só vou te pedir uma coisa, Pedro, eu não quero que você fale aqui exatamente a sua lotação, porque senão amanhã vai ter fila na sua porta. É verdade. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado. Mas diga aí, meu velho, como é que você começou? Como é que você passou a ser juiz leigo? Se você gosta, se você não gosta, faz um briefing pra gente aí. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Quando saiu o edital do concurso, eu e o meu sócio, Leonardo Matos, até hoje ainda meu sócio e compadre, enfim, nós decidimos fazer esse concurso de farra. Como assim de farra? Na verdade, para testar nosso conhecimento. Assim, nós nos mantemos atualizados através de diversas ferramentas, e uma delas é É a maneira mais inusitada que eu vi. Prova de concurso. Farra. Vamos fazer uma farra. Vamos estudar. Vamos fazer uma prova de concurso. Maravilhoso, mas Mas enfim, foi isso mesmo. E aí, por coincidência, na prova, tanto eu quanto ele... Você tinha 3 anos de formado, né? Tinha. Inclusive, para tomar posse como juiz leigo é um dos requisitos. Isso, você ter bem lembrado. Mínimo de 3 anos de atividade jurídica comprovada. Certo. Pois bem, e aí a gente, eu e Leonardo, meu sócio, como eu havia dito, nós fizemos a mesma pontuação. 76, acertamos 76 questões na época. Só que a prova era de provas e títulos, né? Sim. Que chama. Concurso de provas e títulos. E aí ele tinha mais título que eu, tinha artigo publicado, e ele entrou na minha frente. Ele tomou posse antes de mim. E aí ele tomou posse e foi designado para uma vara de consumo. E ele ficou, se eu não me engano, por um ano e meio na vara de consumo. E ele detestou a experiência. Porque... Isso é importante. Isso é importante pra você que tá ouvindo, que pensa em fazer o concurso, que não necessariamente você vai entrar e você... mil maravilhas, né? Não é mil maravilhas. Você não passou no concurso, pronto, resolvi minha vida. Não. Possa ser que você vá atuar e na prática não seja aquilo que você pensou. Isso, exatamente. No caso do Leonardo não foi. Porque tanto ele quanto eu, assim, o nosso carro-chefe é a advocacia. Então, assim, a história do juiz leigo surgiu muito mais quando isso se tornou realidade a partir do momento que nós fomos aprovados no concurso, surgiu mais como uma oportunidade de agregar, obviamente, financeiramente e também experiência. Ótimo, claro. Mas foi algo complementar à nossa atividade do dia a dia, até que era a advocacia. Você ia viver a realidade do juizado e ia trazer pra advocacia. Enfim, abre os horizontes completamente. Assim, é uma outra perspectiva, entendeu? É como se você tava do lado de lá do balcão todo o tempo
e aí você pulou pro outro lado do balcão e você tem uma outra perspectiva daqui. Espetacular isso. Então é fantástico. Mas enfim, com essa ideia de ser algo complementar, o meu colega não conseguiu continuar como juiz leigo porque ficou impossível para ele. O volume de trabalho era muito grande. Os colegas que atuam nas unidades de consumo sabem do que eu tô falando. Assim, é um volume absurdo. Então, assim, apesar de o edital do concurso passado delimitar a carga horária de 30 horas, às vezes o juiz leigo ultrapassa e muito esse horário para cumprir a demanda. E aí, no caso do Leonardo, prejudicou o carro-chefe dele, que Mas era a advocacia. É para cumprir a demanda mesmo ou é para atingir o teto do valor de remuneração? Eu vou lhe dizer, é para cumprir a demanda. É para cumprir a demanda? É para cumprir a demanda. Vai parecer conversa fiada, mas assim, o objetivo principal, uma vez você engajado ali, é você... Desenvolve, é você dar uma resposta ao jurisdicionado, é dar uma resposta à sociedade a que sociedade, tá que, claro. Entendeu? Então assim, a consequência é a grana. Obviamente, a consequência é maravilhosa, que ninguém trabalha de graça. Mas seria desumano você entrar lá e não ser tocado pela realidade que te apresenta. Com certeza. Né? Quando você vê aquela pessoa humilde que tá indo ali porque foi cortada uma água dela... foi cortada uma luz de forma indevida. E o juiz leigo tem esse contato porque ele também, uma das atividades do juiz leigo, talvez antecipando o nosso bate-papo, é fazer audiência. Bom, já que ele tocou nesse assunto, até é importante que a gente dê uma pausa aqui, até desculpe interrompê-lo, né? É importante o seguinte, a gente não tá falando aqui só para advogado, e a gente já falou, inclusive, que o concurso de conciliador é para qualquer outra área, mas nem todo mundo sabe qual é a diferença do trabalho do conciliador e do trabalho do juiz leigo, né? Então, basicamente, só fazendo uma explicação, depois até você pode seguir com a explicação, é que o conciliador, ele tem a função principal de conciliar. É ele que fica ali naquela primeira audiência tentando trazer uma composição das partes, tentando acalmar os ânimos, né? Chegando a um denominador comum. Já o juiz leigo, ele tem uma função além de aquilo ali. Isso. Claro que a obrigação, a gente sabe que é sempre de conciliar, é sempre o primeiro ato do processo, é o ato intermediário e o ato fim do processo. Isso. Mas, ultrapassando aquele ato, ele também vai conduzir uma audiência e, inclusive, ele vai minutar sentenças que vão ser validadas pelo magistrado, correto? Exatamente, então, correto. Essa é a diferença entre o conciliador e o juiz leigo, não é isso? Perfeito. Mais alguma coisa que faça além? Existe uma confusão de atividades? Existem conciliadores que ajudam nessa atividade, no dia a dia? Como é que funciona? Assim, a interlocução entre conciliador e juiz leigo, ela é muito pouca. Assim, quase não existe. Existe na medida em que, quando o processo chega ao juiz leigo, é porque necessariamente passou pelo conciliador. Sim. Mas, e se chegou ao juiz leigo, é porque o conciliador não conseguiu atingir o objetivo princípio dele, como você bem disse, que é conciliar as partes. Porque na medida que concilia, o processo termina. Que não depende dele, na verdade, às vezes, né? Depende da vontade das partes, né? Então, assim, ele serve ali como um elemento incentivador, né? Assim, ele vai ali tentar trazer para as partes os benefícios da Pedro, vou abrir um parênteses aqui mais uma vez, meu papel aqui também é esse, esclarecer um pouquinho para quem não é da área jurídica o porquê que a gente está falando isso. É como o Fábio começou falando e como o Pedro falou. O processo no juizado, quando ele é distribuído, é agendado automaticamente uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, o conciliador tenta interromper o processo ali. Se as partes entrarem em acordo, o processo vai acabar. Quando o processo não acaba porque não houve um acordo, aí o processo vai para o que a gente chama concluso ao juiz e aí vai ser proferida uma decisão. E aí que entra a atuação do juiz leigo, de Pedro aqui. Na verdade, o processo não acaba, né? Não acaba não, porque tem a parte executiva. Exatamente. Mas eu digo assim, para só vocês terem ideia que o processo é uma escada. Ele vai subindo, né? Vai subindo até que chegue, passando por diversas fases. É isso. Mas vamos lá, Pedro. Eu tava falando já que conseguimos... Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta para Pedro que eu acho interessante. Ele vai se sentir nas condições de entrevistado. Não, ele tá batendo papo com a gente. Então pronto, deixa eu interromper você só um minutinho, porque eu tava falando que meu colega entrou na minha frente, tomou posse na minha frente e não gostou da experiência. E aí, quando eu fui nomeado, chegou a minha vez, eu fiquei na dúvida, poxa, se eu tô aqui com um colega tão próximo de mim que não gostou da experiência, será que vou? Será que não vou? Você ficou na dúvida. Fiquei na dúvida. Será que eu vou gostar, né? Será que eu vou gostar? Mas aí eu resolvi, enfim, deixa eu viver a minha experiência e tirar a conclusão a partir da minha experiência. E aí eu tive a sorte de cair na unidade de trânsito. Ele já disse o que eu pedi pra ele não dizer. Não, mas deixa eu falar. Ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Vocês que tem mas eu não vou dizer. Ele não tem medo de trabalho. É a segunda vara. Pronto. O pessoal já sabe o nome dele, já sabe qual é a vara. Então, assim, pessoal, vocês que têm processos que dependem de sentença ou querem bater um papo com o Gino, procurem Pedro. Na unidade de trânsito. Continue, Pedro. Você entrou. Entrei na unidade de trânsito. E ali eu tive a condição de viver a minha experiência, já dura 2 anos e meio. Ou seja, o contrato, quando você é nomeado e toma posse, o exercício é de 2 anos, renovável por mais um período de 2 anos. Então eu já esgotei meu primeiro ciclo e já estou
iniciando, já tô na metade do segundo ciclo. Então, assim, pra mim está funcionando. Pra mim tá dando certo, eu tô conseguindo conciliar. Você vê como é engraçado a vida, né? Duas pessoas amigas, sócias, que andam junto, que são compadres, como eles falaram. Uma teve experiência, a outra teve outra. Ou seja, o ser humano é engraçado em relação a Inclusive, eu vou a fazer cabeça. uma pergunta interessante em relação a isso aqui. É até bom a gente comentar também sobre a questão da compatibilização, né? Hoje, o seu sócio ou ex-sócio, hoje é seu sócio, mas ele também é juiz leigo. Aí eu pergunto... Já foi, né? Ele Já saiu. foi, saiu. Desculpa, já foi. Exato, já foi. Existe incompatibilidade entre a atividade de juiz leigo e a profissão de advocacia? Como é? Ou existe, depende da definição de área? Boa pergunta, Fábio. Na verdade, enquanto o juiz leigo está em exercício, sim, ele está impedido de advogar no âmbito dos juizados. Independente da área. Independente- Por exemplo, no seu independente caso, está lotado na área de trânsito. Eu não posso advogar no consumo, Nem em causas comuns. tampouco em causas comuns. Somente na capital ou em qualquer estado, qualquer lugar do estado? Não, em qualquer lugar do estado. Qualquer lugar do estado. No âmbito do Tribunal Você só da pode Bahia. advogar, então, na justiça comum. Perfeito. Faz O federal até- também. faz federal mais também. cara de informativo mesmo, né? Pra quem tá nos ouvindo aqui. Isso. Mas aí, outra coisa importante, só para acrescentar. A quarentena, que é assim, essa incompatibilidade, essa impossibilidade de advogar no âmbito dos juizados, não se estende aos demais sócios do escritório, que eventualmente o juiz leigo atue. Entendi. Então você não pode atuar, mas Pedro, hoje que não é mais juiz leigo, ele pode atuar sem problema nenhum. Pode, e Leonardo, que foi juiz leigo, não é mais, e é sócio de Pedro, que ainda pode. Entendi. Então, assim, a quarentena... Eu me a atrapalhei, desculpa. impossibilidade- Eu queria falar Leonardo, falei Pedro. Isso, É Leonardo. a impossibilidade é só para quem está atuando. Certo. Não se estende aos demais integrantes do escritório. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a pauta, Fábio. Apesar de ser fora de pauta, existe uma pauta, né? Perguntar uma coisa. Mas esclareça, qual é a função do juiz leigo? Volta e meia é difícil, porque esse nome confunde várias vezes o cidadão, né? Eu já, volta e meia eu vou começar com o juiz leigo. Juiz leigo? O que é Não, é juiz uma leigo? situação engraçada, inclusive, é até bom você falar isso aí, e deixa à vontade, porque é o seguinte, é muito engraçado, às vezes nós, advogados, chegamos, quando não conhecemos o juiz, aqui na Bahia, né, que temos até um trânsito maior, a gente já sabe quem são os magistrados, mas quando chega em outros estados que tem o juiz leigo, muitas vezes nós entramos numa sala de audiência e não sabemos se estamos falando com o juiz leigo ou com o juiz Aí é uma dica que eu dou. E aí Chamo de fica excelência. Na dúvida, eu chamo de excelência. Não tem uma pessoa que não vai gostar de se chamar de excelência. Não que o respeito seja diferente, o respeito é o mesmo, Claro, né? claro. A deferência, tudo, é Claro. sempre a mesma. Mas é porque realmente é uma questão de curiosidade. Você não sabe quem tá na sua frente, se é um juiz leigo, se é um juiz togado, né? E aí entra aquela coisa na dúvida. Agora, cá entre chama, nós, sabe? não tinha um nome melhor, não? Eu não entendi o juiz leigo. Até hoje eu não entendi por que esse nome juiz leigo. Eu também sou muito crítico em relação a esse nome. Juiz leigo. Não, e meus clientes, quando eu vou, cara, por que juiz leigo? Ele é leigo? Em relação ao quê? Eu falei, não, ele não é leigo, ele é um juiz. Muito pelo contrário. Não, ele passou no concurso, ele vai participar do seu processo. Pois é, rapaz. Mas pois conte é. pra gente, qual é a função do juiz leigo? Na verdade, assim, o juiz leigo é essa figura sui generis criada pela lei dos juizados especiais. Então ele é um assessor. Assessor não é a palavra mais indicada, porque assessor confunde com o assessor, efetivamente, que todo magistrado também togado dos juizados especiais tem um assessor, que é concursado lá do Tribunal de Justiça. Além daqueles que ele pode, né? Além Boa daqueles da comparação. própria Eu nunca tinha remuneração. pensado nisso. Qual é a sua diferença para um assessor do juiz? Pronto. Eu não sei lhe responder. Mas o que acontece? Tratando da O meu direito é fora de pauta. É porque assim, eu conheço assessores, não juízes leigos, assessores que fazem que desempenham as mesmas atividades que eu desempenho, com uma exceção: o assessor não faz audiência. Então assim, pronto, se eu tivesse que distinguir o assessor do juiz leigo, eu não iria para a parte que o juiz leigo faz minuta de sentença, que é uma das atividades que o juiz leigo faz. Até porque o assessor, alguns deles, talvez na informalidade, também assim o faça, também faça minuta de sentença. Mas assim... Até porque a demanda é muito grande, né? Demais. Então assim... nem sempre o assessor, nem sempre o juiz leigo consegue dar conta, o juiz togado precisa sanear a unidade, então assim, todo braço que ele dispuser, ele vai utilizar. Aliás, Então, foi até bom falar em saneamento. Nós hoje temos juiz leigos que trabalham somente com saneamento, né? Isso. Tem um grupo especial Exatamente. que o coordenador de juizados colocou a par disso. Eles ficam Exatamente. transitando, né? Para saber Exatamente. onde o cartório que talvez tenha um pouco mais de dificuldade ou um Isso. acúmulo maior. Uma demanda eles- maior. Isso. Eles entram saneando, um trabalho muito bem feito, inclusive, fora das semanas de sentença, né? Que são realizadas. Mas deixa eu responder a pergunta, Caio. Então, o que é que o juiz leigo faz? O juiz leigo, ele preside as audiências de instrução e julgamento, como você vinha dizendo antes. Se o processo, eventualmente, não se encerra na conciliação,
Aí há um segundo momento, uma segunda audiência, e essa audiência, quem preside ela é o juiz leigo. E por ter essa proximidade com a audiência, porque na audiência de instrução e julgamento é a oportunidade que se colhe os depoimentos das partes. Então, assim, o juiz tem a oportunidade de saber em primeira mão, não pelo que está escrito nas petições, que costuma ser sempre uma narrativa distante. E parcial. Bastante. Então, assim, o juiz tem a oportunidade de extrair ali das partes envolvidas no litígio o que é que acontece, o que é que aconteceu efetivamente. E, em razão disso, é que é dado ao juiz leigo a possibilidade de minutar a sentença, fazer o que a gente chama tecnicamente de pré-análise. Aproveitando até essa oportunidade, é uma curiosidade que me surgiu agora. Quantos juiz leigos tem hoje, onde você... Não precisa dizer se é a primeira ou se é a segunda. Sim. Quantos juiz leigos tem lá hoje naquela unidade? Só esse que vos fala. Só você que só tá lá. Não, porque a minha pergunta seria se nessa hipótese, por exemplo, se tivesse mais de um, sim, e aí a presidência da audiência fosse sua, se existe uma vinculação entre quem preside a audiência e profere a sentença. A lei não diz isso, mas o ideal é que sim. Agora, existe movimento de juiz leigo dentro do juizado, por exemplo... Existe. Hoje, você começa no trânsito, amanhã já está na vara do consumidor e depois pode ir para causas comuns. Existe essa possibilidade? Pode. Esse movimento, ele é um pedido de vocês? É um movimento do tribunal? Como é que funciona isso? Pode vir dos dois lados. Pode ser do tribunal, por exemplo. O tribunal pode, eventualmente, verificar que aquela unidade não precisa de 3 juízes leigos ou 4 juízes leigos. E tem uma outra unidade que só tem um juiz leigo e que a demanda reclama mais profissionais. Então aí o tribunal faz esse remanejamento. Mas pode partir dos próprios juízes leigos numa negociação costurada com os magistrados togados, que são figuras importantíssimas nessa equação. Então, assim, se um juiz leigo do trânsito ou das causas comuns, por exemplo, está a fim de experimentar uma atuação diferente na área de consumo, por exemplo, e ele identifica algum colega do consumo que quer migrar para a causas comuns, eles podem se conversar, trazer essa questão para os magistrados togados de cada unidade e estando todos de acordo, isso pode acontecer. Eu ia falar que Pedro, pela explicação que ele deu, ele servia de ouvido do juiz, mas no momento que você fez a pergunta, eu já mudei. Ele não é só ouvido. Já que ele vai minutar a sentença, ele é mais do que o ouvido. Então vamos colocar aquela pergunta que a gente teve a curiosidade e falou, quando a gente chamar Pedro aqui, a gente vai perguntar. É aquela pergunta seguinte, Pedro, fala a verdade pra gente. Mas eu não sei qual é a pergunta. Mas eu tô dizendo que eu sei. Mas vamos perguntar, não. Mas ele sabe. Prometo que ele sabe. Nessa sua atividade, você tem liberdade plena pra decidir? Ou... Verdade. Eu lembrei agora. Lembrou? Verdade. Ou se sua decisão ela é vinculada, de repente, a um posicionamento do juiz, no seu caso de trânsito, por exemplo, se ele já existe uma inclinação para quem bate, embora a lei fale sobre isso, mas aquele que colide no fundo, ou talvez um condutor que tem um histórico de embriaguez, ou de várias colisões, ou de várias ações no juizado, já existe uma orientação, ou você é livre para decidir como você quiser e o juiz só vai fazer aquela análise posterior? Objetivamente? Objetivamente. Não tem liberdade. Agora, e nem poderia, Fábio. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, assim, o juiz leigo não estudou para ocupar aquela posição que o magistrado togado ocupa. Às vezes estudou, não alcançou talvez, ou não chegou lá ainda. Melhor dito. Às vezes não quer ir também para aquela função. Melhor dito. Mas o fato objetivo é que ele não ocupa aquela posição. Entendi. Então, assim, não cabe a ele, juiz leigo, manifestar naquela sentença o seu entendimento. Assim, e tem que ser. Eu acho que, assim, o magistrado togado deve ter a intenção e a habilidade de passar para aquele colega que vai passar a dividir aquela atividade. A sensibilidade, né? A sensibilidade dele, o entendimento dele, e está, inclusive, também aberto às contribuições que o juiz leigo trouxer. E eu já tive colegas de faculdade, amigas, que passaram em concurso de juízes, e eu sei que tem cursos próprios para depois que você passa, cursos que o juiz leigo não deve ser semelhantes ao que o juiz leigo fez. Então acho que encaixa com o que você falou. Não tem como você, juiz leigo, ficar à parte de dar uma decisão, sendo que você não teve a bagagem que o juiz teve depois que ele passou no concurso, né? Só retificando, Fábio, eu não quero passar a impressão que o juiz leigo não estudou pra isso, não. Eu entendi, pelo amor de Deus. Ele estudou sim, mas que nem sempre quem tá ouvindo, né, tá do seu lado. O fato objetivo é que o nome na sentença, quem dá a sentença efetivamente é o magistrado togado, e a responsabilidade é dele. É o nome dele, sem então, dúvida. Assim, estivesse eu na posição de magistrado togado, assim, a minha intenção seria tentar dialogar com o juiz leigo, no sentido de que ele, obviamente,
com suas palavras, obviamente com a sua percepção daquele fato, mas no que toca à aplicação da lei, ele seguia o entendimento do magistrado togado, até porque é ele que está sentenciando efetivamente. Eu ia apertar aqui, né? Então eu vou seguir com essa linha aí. Tem outra questão, antes de falar de remuneração, eu até vou deixar para Caio, que ele é mais curioso que eu em relação a isso. Eu tenho uma questão que eu acho bem peculiar. Agora também, vamos ser bem honestos em relação a isso. Você vai dizer que nada é chato, já vi que você é apaixonado pela atividade de juiz leigo, mas o que é mais chato é fazer sentença, é presidir, ou talvez o que seja menos prazeroso, vamos dizer assim, sim. É elaborar a sentença, é presidir a audiência ou é receber advogado no gabinete pedindo para prioridade do processo. Eu acho que essa última ele não vai escolher, na frente de 2 advogados vai ser difícil. E ele é advogado. E ele é advogado, né? Não vou fazer essa pergunta para depois, porque na verdade qual é a atividade que dá mais prazer? É aquela de presidir a audiência ou de minutar a sentença, analisar? Pra mim o que dá mais prazer é fazer audiência. Gosta mais de fazer audiência? Eu gosto, e eu vou lhe dizer por quê. Apesar do juiz leigo não ter como finalidade principal a conciliação, mas assim, por perfil pessoal, assim, eu tomo como um desafio, às vezes em acidente de trânsito, que você vê que pela própria leitura das petições, você sente a animosidade ali, não precisa nem as partes entrarem na sala. Você quer acalmar. Pô, aquilo ali me move. Então, assim, muitas vezes eu sinto que, rapaz, isso aqui não vai acabar bem. Esse sujeito vai pular do pescoço do outro. E aí, assim, você pode exercitar ali a sua capacidade de convencer as pessoas. E às vezes o que parece mais escabroso sai um acordo e pô, aquilo ali... E ouvinte, deixa eu falar uma coisa, vocês não podem ver, né, ouvindo o podcast, mas a gente vê o brilho no olhar de Pedro e fala isso. Ele fala com ele é incentivador, você que quer virar juiz leigo. Se você estivesse aqui vendo, Pedro ficou empolgado em tratar desse assunto. Isso é muito interessante. Eu gosto da audiência, é bacana. Como você está dos dois lados, né? Como juiz leigo e advocacia, e certamente se você está desses dois lados, eu nem vou passar para a próxima pergunta, se é a possibilidade de conciliar as atividades, porque perfeitamente lhe conheço como advogado, sei da sua competência como advogado e agora estou conhecendo como juiz leigo, né? Sim. E agora vou encher um pouco mais o saco lá no juizado como juiz leigo. No brincadeira, não tenho muito processo no trânsito, mas a pergunta que eu quero te falar é a seguinte: existe uma movimentação muito forte, principalmente da Ordem dos Advogados da Bahia, aliás, do Brasil como um todo, de defesa de prerrogativas, de que o juiz tem que receber o advogado e tal, mas você está dos dois lados. Esse acesso seria um acesso ou seria um assédio? Isso atrapalha no dia a dia? Tem que ter limite? Como é que você vê essa questão? Esse bate-papo aqui, eu estou como juiz leigo, mas eu sou advogado. Então assim, eu não me sentiria nem um pouco confortável em, como juiz leigo, de qualquer forma violar qualquer prerrogativa de advogado. Aí, desde despacho com o juiz leigo, no caso eu, até eventual intervenção na própria ata da audiência. Às vezes o colega quer consignar algo em ata. Quer consignar em ata? Vai consignar em ata. Porque a ata é ali o documento que vai sair daquela audiência e vai ser utilizado pelo colega para, enfim, eventual recurso depois. Então, assim, eu posso falar por mim, não posso falar por todos os colegas, mas acredito que seja também a postura dos demais colegas que, como eu, conciliam a advocacia com o juiz leigo. Então, Pedro, na verdade não falo nem da questão de prerrogativas, né? Talvez eu não tenha sido tão... Sim. Não quis dizer exatamente isso. É porque eu, por exemplo, na atividade de advocacia, às vezes quando eu tô produzindo, eu não gosto de ser interrompido. Às vezes é um telefonema, às vezes é uma pessoa, um estagiário, às vezes é o próprio advogado, o colega do lado que tá falando, e eu não gosto. E eu entendo que também na atividade de juiz leigo, né, no seu poder de concentração, não é bacana ser interrompido o tempo inteiro. E às vezes isso pode ser confundido pro advogado de que o juiz leigo não quer atendê-lo, mas na verdade tá produzindo. É isso que eu queria saber. Isso realmente acontece? Já teve algum problema com isso na prática? Mas é importante você perguntar isso, Fábio, interessante essa pergunta, porque assim, é um dilema para a mesma pessoa que é advogado e juiz leigo, porque aí eu tô de acordo com você, a interrupção me atrapalha, mas só que pensando como advogado, assim, a intenção não é atrapalhar. Com certeza. Então assim, a intenção é tratar de um assunto importante para o cliente que o advogado está defendendo. Tempo, né? Você tem que retomar. E o advogado tá ali naquele momento porque ele escolheu aquela hora para ir ali diligenciar. Exatamente. Quando você chega pro advogado e fala, não posso te atender agora porque eu tô trabalhando, ele vai ter que voltar pro escritório, vai ter que agendar uma nova data para voltar ali. Então, complica isso. E o advogado, já sabendo que na maioria das vezes a presença dele ali é encarada de alguma sorte como um fator que tá atrapalhando a atividade do juiz leigo ou do magistrado togado, eu como advogado sou assim. Quando eu chego no gabinete, a minha intenção é resumir o máximo que eu tenho a dizer. Então, assim, é coisa de gastar 2 minutos, 3 minutos no máximo.
Então, assim, chego lá e já dou a coisa mastigada pro juiz. Então, assim, eu como juiz leigo, sabendo dessa realidade, eu não me sinto confortável em negar um despacho com algum colega ou com Que todos pensassem assim. Parece que o trabalho do juiz leigo aumentou, né, cara? Você falar alguma coisa... É um ponto já mais delicado pra gente ir no caminho de finalizar nosso podcast de hoje. Ô Pedro, esclarece uma coisa pra gente também, tocar no assunto mais delicado, né? A OAB tem pouco tempo, pediu até explicações ao tribunal sobre uma redução, uma alteração aí sobre os vencimentos do juiz leigo. Isso, juiz leigo. Oi? Exatamente. Isso criou um reboliço retado. Todos os advogados falando, a OAB entrou no circuito. Então, conte pra gente aí, como é que isso foi recepcionado pela classe? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Vamos fazer duas perguntas em uma. Primeiro, fala pra gente como é que é. Eu falei o teto. Fala primeiro como é composta a remuneração e depois fala sobre... O que é que isso gerou? Esse último questionamento aí do podcast. Leigos, né? Pronto. Isso até é importante para os colegas que estão pretendendo ingressar na função. Pelo menos no edital que eu prestei o concurso, a remuneração do juiz leigo era integralmente por produtividade. Não havia previsão de nenhuma remuneração básica. Ou seja, ganha de acordo com o que produz. Se produziu correspondente ao teto, recebe o teto. Se não produziu nada, não recebe absolutamente nada. Então, é assim que funciona. O que acontece? Como expirou o prazo do concurso que eu prestei, diversos contratos de juízes leigos que assumiram logo no começo também está terminando. E aí, terminando os contratos, como o concurso expirou, o tribunal não tem condição de chamar novos juízes leigos. Então aumentou o trabalho. E na contramão disso, para surpresa nossa, o Tribunal de Justiça entendeu por bem retirar da possibilidade de remuneração para os juízes leigos as sentenças homologatórias de acordo. Uma das principais atividades, ou melhor, uma das premissas principais do juizado é você tentar conciliar. Não só do juizado, né? Do todo o direito. Tentar conciliar. Então, o Código de Processo Civil fala isso. bate muito nisso, é favor total. De mediação, de arbitragem, serve pra isso. Exatamente. E aí, na contramão da história, o tribunal resolve retirar do juiz leigo a produtividade pelo acordo. Então, assim, quando o juiz leigo agora, a partir de 14 de agosto, é coisa recente. Foi agora, Agorinha. Então, a partir de 14 de agosto, o juiz leigo que faz audiência, consegue conciliar as partes. Aquela sentença homologatória do acordo não contabiliza mais para fim de remuneração. Então, teoricamente, é melhor nem conciliar. Então, deixar para a sentença para dar produtividade, né? Na teoria... Claro que não. Estou provocando mais. Mas a verdade é essa, você tá certo. Exatamente. E aí, assim, a preocupação... É o contrassenso. É demais. Então, assim, a preocupação do AB é exatamente isso. Ora, se o juiz leigo não vai ter, entre aspas, interesse em homologar aquele acordo porque ele não vai ser remunerado por isso, então meu processo não anda. Certo. Bom, eu acho que com isso aqui a gente consegue tirar um monte de dúvida em relação a quem queria seguir a carreira de concurso, ou na verdade quem tinha curiosidade em relação ao juiz leigo, a atividade do juiz leigo, até para prestar um concurso para juiz leigo, né? Não podemos falar tanto de conciliador, mas quem sabe no futuro falamos da atividade do conciliador, que é mais a conciliação, né? Já que falaremos abertamente para todos aí. Mas foi muito legal a sua participação aqui com a gente. O bate-papo talvez mais longo que a gente teve aqui. Sim. A nossa edição vai ter trabalho aqui para comprimir nesses 20 E outra, suprimimos aqui umas 3 ou 4 perguntas não, que a gente ainda queria. Mas assim, para dar aquela leveza final, cara... A gente podia dividir o podcast de Pedro em 2. Eu vou fazer diferente. Parte 1 e parte 2. Eu vou fazer o seguinte, é verdade, é uma boa. Mas eu queria fazer o seguinte, Pedro, para acabar aqui, né, para dar uma visão, assim, a gente sempre tem que terminar com um aspecto leve. E eu quero dizer, conta uma história diferente pra gente que já aconteceu numa presidência de instrução. De repente, uma testemunha que estava mentindo, uma parte que estava querendo se passar por outra. Fala alguma história pra gente. Agora fala rapidinho por causa do tempo. Acontece. Então eu vou contar uma rápida que tem coisa de 15 dias. Obviamente, matéria de trânsito. E aí o sujeito contou lá que bateram no carro dele e ele ainda não havia consertado o carro e que o carro, ele tinha sofrido um prejuízo muito grande porque ele era motorista de aplicativo e ele tava com o veículo parado na garagem. Nessas horas quando bate o carro, todo mundo vira motorista de aplicativo. Todo mundo vira motorista de aplicativo. O lucro cessante, né? Mas vamos lá. Você já pensou a história. Mas enfim, e aí ele disse que estava impossibilitado de trabalhar. Só que, terminada a audiência, eu fui para o gabinete da magistrada togada. E a janela é de vidro e dá pra rua. E não é que eu vejo o cidadão lá com o carro? O mesmo carro.
que tava batido, acabado. Todo consertado. Todo consertado, arrumado, O que é que se bonitinho. faz? Porque o que não está no processo não está no direito. Como é que você utiliza essa informação na sentença? Rapaz, mas aí o advogado da outra parte foi astuto. Tirou foto. Ele correu atrás. E Ju, tô com prova nova no processo. Ele sentiu a maldade. E aí ele seguiu. Espetacular. O direito é algo... Ele seguiu o autor e ele não tirou foto, não. Ele filmou. E juntou no processo. E juntou no Depois processo. da audiência com prova nova. Exato. Quase um suíço. Espetacular. Um seriado. Quase um suíço. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo hoje não permite que Que a gente prossiga. né? Mas que a gente além disso vai aqui. fazer um episódio 2 com o Pedro. Eu gostei tanto de Pedro, bicho, que eu vou procurar uma outra área aqui pra ele participar do Ele vai se tornar fixo aqui no podcast, tá, gente? Pedro vai vir depois, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar certo. Pedro vem como advogado. Ó, Pedro, então tá feito o convite tá aí. aceito. Tá feito o convite. Essa aceito. banda não pode tocar no assunto de consideração. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aqui. Na verdade, que não era para ser uma entrevista, terminou sendo, porque apertamos o Pedro de todo lado. Mas principalmente aqueles que estejam pretendendo fazer o concurso de juiz leigo ou conciliador, seja como um trampolim para outro concurso, seja como atividade finalística, ou seja para conciliar, como o Pedro começou, com a atividade da advocacia, na remuneração, com a implementação de atividade, né? Com até um desejo de vida, de estar dos dois lados, e tenham extraído o máximo de experiência na nossa entrevista. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo podcast. Eu deixo agora com o Caio para as mensagens finais, que com certeza serão acompanhadas daqueles sigam a gente nas redes sociais. Exatamente. Pedro, antes de finalizar, você pode se despedir do pessoal também? Ô, pessoal, eu espero... Bom, primeiro, agradecer muito, gostei muito desse bate-papo, desse formato. Desejo sucesso aí a Fábio, Caio, que sim, seja um projeto longevo e vencedor. Vencedor já é, mas enfim, desejo toda a sorte do mundo pra vocês. E, enfim, espero ter... Falei muito, peço desculpa. Nada. Mas, enfim, espero Fala ter... menos do que devia, né? Espero ter tirado as dúvidas aí dos colegas e apareço lá no juizado. Com certeza. Não vou dizer qual é, mas É isso aí, apareço. pessoal. Obrigado, ouvintes. Curtam o nosso podcast, compartilhem, divulguem nossas redes sociais aí. Acho que ele sempre sonhou em falar isso. Façam com que nosso podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis. E outra coisa, o que eu sempre bato, entrem lá no nosso Instagram, sugiram temas, comentem na nossa última foto. Pô, queremos o tema tal, queremos o tema A, B, C. Não importa se você é ou não da área jurídica, se você tem algum assunto jurídico que você quer ouvir, a gente tratando, manda pra gente. A casa é de vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo programa. Até já, pessoal.